Olá, estudantes! Tudo bem? Voltamos aqui com a nossa videoaula. Vou fazer uma lembrança novamente, certo? Tenha dúvida sobre a nossa unidade que já passou até agora, nossa unidade 4, agora será a 5. Consulte o nosso tutor, né? Ele está lá disponível para isso, para tirar suas dúvidas. Acesse o nosso sistema lá, o sistema do aluno, nosso portal acadêmico e sane as suas dúvidas, beleza? Tá dado o recado, vamos então agora voltar à nossa responsabilidade social e ambiental. Agora estamos nas unidades 5, quase chegando à metade, né? Essa unidade 5 fala sobre marcos históricos e acidentes ambientais. Então, o que vai ser tratado nessa aula, né? A evolução da questão ambiental no mundo e os principais acidentes que marcaram a história. Já de cara, eu pergunto a vocês, qual o último acidente ambiental marcante que aconteceu no Brasil? Lembra? Esqueceu? Eu vou lembrar para vocês daqui a pouco, né? Fique aqui na nossa videoaula que eu vou falar para você. Bom, evolução da questão ambiental no mundo. Isso daí, qualquer um percebeu que mudou. As empresas hoje estão preocupadas com a questão ambiental, né? Implementação de ISO 14000, implementação de ISO 9000 de qualidade, mas a ISO ambiental, a ISO social. Então tem essa preocupação, o consumo mudou, logística reversa de produtos, né? Descarte de produto. Então houve uma evolução da questão ambiental no mundo e isso proporcionou algumas mudanças na sociedade. Não o suficiente ainda, mas está acontecendo, né? Paulatinamente está acontecendo algumas mudanças. Precisamos acelerar isso um pouco, porque o nosso planeta ele está precisando, correto? Principais acidentes ambientais. Então, no Brasil, aconteceu um agora há pouco tempo, né? Que foi um dano, né, enorme. Uma dica, foi no estado de Minas Gerais. Lembrou? Não? Ainda não? Tá bom. Então, foi no estado de Minas Gerais e impactou até o estado do Espírito Santo. E aí? Lembrou agora? Ah, lembrou, né? Foi o acidente da represa de Mariana, né? Da subsidiária, né, da Samarco, a empresa que é subsidiária da Vale, que trabalha com extração de minério, por uma série de motivos, né, que eu não acompanhei totalmente a apuração dos fatos, mas aconteceu ali uma falta de ética profissional que deixou, mesmo com laudo, né, laudo de especialistas, a Samarco continuou a operar e a jogar o seu resíduo naquela bacia lá de sedimentos que ela estava trabalhando. Então, na represa, né, na represa que foi construída para poder segurar o sedimento que era retirado da produção de minério. Então, houve um laudo falando da Secretaria, né, de Meio Ambiente, um laudo falando que tinha um problema na represa, mesmo assim a Samarco continuou. Então tem uma questão ética, tem uma questão ética profissional, certo? Por que deixou? E o fato aconteceu. Então o dano foi enorme. De início, né, aqui essa reportagem, 25 morreram, 2 pessoas morreram foi logo descoberta, depois 25 ficaram desaparecidas após o rompimento da barragem. Ela atingiu a bacia hidrográfica, né, de um rio, o Rio Doce. Esse rio ele deságua em Espírito Santo. Então, essa lama aqui com minerais pesados, ela percorreu uma determinada quilometragem até chegar no mar, causando impacto na pesca, causando impacto na vegetação, sem falar do distrito de Bento Rodrigues, né? Lá que foi destroçado, que foi totalmente saiu do mapa, né? Quem olha uma imagem de satélite, sumiu do mapa o distrito de Bento Mariano. Então,
essa questão ambiental não foi a primeira, nem foi a última, tá? Aconteceu outras no mundo e no Brasil, a gente vai falar um pouco disso. Então, olha como ficou lá em Bento Gonçalves, né? Desculpa, falei acho que Bento Mariana. Bento Mariana é o cantor de sertanejo, né? É lá em Mariana, do distrito de Bento Gonçalves, né? Olha como ficou. Olha isso, gente. Um carro em cima de uma casa. Todas as edificações destruídas. Então isso foi um acidente ambiental. Porque uma empresa não se preocupou em conter o seu resíduo. Bom, esse foi o primeiro, Alan. Esse foi o último, Alan. Qual evento foi esse? Bom, desde 1962, quando foi lançado o livro Primavera Silenciosa, que falava sobre o uso de agrotóxico, tá? Na produção de alimentos, né? O famoso DDT. Esse livro já falava sobre o impacto desse pesticida, né? Na produção e afetando as pessoas. Então, esse livro já falava, né, sobre esse ponto, esse problema ambiental. Teve uma questão desse acidente, o DDT contaminou a população que consumia aquele determinado alimento. Então isso não é de agora, já vem de muito tempo. Aqui foi o primeiro livro escrito sobre um tipo de acidente derivado de um pesticida, né? Bom, no Brasil, um caso muito falado é a Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias. Então, uma área que foi destinada ilegalmente para colocar resíduo contaminante. O que aconteceu? Né? A população local foi lá, abriu aquele recipiente e se contaminou. Depois espalhou para todos nessa comunidade. Então isso ficou marcado como a Cidade dos Meninos. Até hoje a área é cercada, né? Ela ficou contaminada, o solo. Provavelmente isso pode ter ido também para o lençol freático, contaminado os recursos hídricos, né? Não posso afirmar porque nunca vi nenhum estudo, mas se contaminou o solo leva, a água penetra, leva e contamina, tá? Então pode ter acontecido isso. Então esse acidente foi aqui no Rio de Janeiro. Também tinha lá, né, a pasta de DDT, esse pesticida. Então ele tem um grau de contaminação alto e aí morreu diversas pessoas nesse acidente conhecido como a Cidade dos Meninos lá em Caxias, tá? Bom, um outro acidente muito famoso, esse já não é no Brasil, é lá no Alasca, foi nos Estados Unidos, é o vazamento de petróleo do petroleiro Exxon Valdez. Isso já tem até, né, filme, teve documentário sobre isso, falando sobre esse vazamento. Então, aqui no Rio de Janeiro já aconteceu isso, né, da Petrobras, deixar vazar óleo na Baía de Guanabara. Eu não preciso nem falar dos danos que causa, né, o vazamento de óleo, né, ainda mais o óleo cru de petróleo. E aí depende se esse óleo é leve ou pesado, porque aí vai ser como que o processo de limpeza, né, vai ser diferente, o tempo que a natureza também irá levar para poder limpar aquela região vai depender desse tipo de petróleo. Bom, então esse foi um outro acidente, tá? Esse foi lá no Alasca, então teve impacto na fauna e na flora, né? Se perde muito. Aqui no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Praia de Mauá. Alguém já deve ter ido lá na Praia de Mauá. Hoje em dia, a Praia de Mauá é sem condições de tomar banho. Não há condições de tomar banho na Praia de Mauá. E há anos atrás, antes do acidente, por exemplo, era uma área que podia se banhar tranquilamente lá na Praia de Mauá, no fundo da Baía de Guanabara. Então, esse acidente ambiental com óleo teve impacto na pesca, né, dos moradores lá de Mauá, teve impacto na fauna, teve impacto na flora. Bom, além daquele acidente, tem um outro muito também marcante que foi lá em São Paulo, tá? Esse acidente
que é chamado do acidente lá da favela Vila Socó. Esse acidente foi uma explosão. Lá no nosso material didático também tem um vídeo mostrando um documentário sobre esse acidente da Vila Socó. Tá lá em São Paulo, matou muita gente. Foi uma explosão de um duto de derivados de petróleo. Então, foi um acidente ambiental que morreu muita gente, teve impacto no solo, impacto na população, impacto na vegetação. Então, olha só quantos acidentes aqui em pouco tempo eu falei para vocês. Um caso interessante lá de Mariana, né? Para a gente poder finalizar essa aula aqui, lá o caso de Mariana, vocês podem pesquisar a imagem na internet, mas todo esse resíduo aqui, né, de lama, ele foi descendo pelo rio. Tem um estudo, e aí houve manifestação geral, né? Alguns autores mencionaram que essa lama vai demorar anos para sair do leito do Rio Doce. Então, isso quer dizer o quê? Que essa lama vai continuar lá durante 10, 20, 30 anos para poder todo o rio limpar, né? E tirar todo o sedimento. Mas estudo recente feito pela COP, tá? O professor da COP, mostrou que não é bem assim. Na verdade, o rio vai se recuperar mais rápido do que se imagina. Isso quando vier o período de chuva, a previsão é que para depois desse período de chuva agora, de 2018, que essa região já esteja limpa. Claro, vai ter um pouquinho de resíduo ali, mas não como está agora, né? O rio Turvo, não sei se está ainda, mas quando aconteceu o acidente, aquele rio turvo que você não consegue ver nada, que não dá peixe. E esse estudo mostrou que com o fim do período chuvoso, agora deste ano de 2018, o rio já estaria mais limpo e já começaria a voltar à fauna, tá? Então, é um estudo interessante também que foi lançado recentemente sobre esse caso lá de Mariana. E que os sedimentos que chegaram ao mar não ia chegar a Abrolhos, né? Que era uma preocupação lá também dos ambientalistas, dos técnicos e tal. Esse sedimento no mar ele vai se dispersar e o cálculo feito pelo professor da COP mostrou que não vai causar impacto nenhum, um impacto tão... quer dizer, impacto nenhum também é absurdo, né? Que não irá causar um impacto significativo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Faça do impossível a sua motivação, tá? Faça do impossível a sua motivação. Obrigado. Tchau.